Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí para dar continuidade aos estudos, né, pelo Amigos do Caminho, pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, né? Estou aqui no lugar diferente aqui da casa aqui para melhorar o contato da internet, né? Vamos ver se melhora um pouquinho. E hoje nós estamos aí para estudar o livro Nosso Lar, né? Estamos dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, né? Que a gente tem feito aí já, né, durante aí algumas semanas, né? Vamos entrar no capítulo 10. Né, lembrando que a gente tem por intuito, né, conversar sobre a obra do André Luiz, né, trazer aí, né, um pouquinho aí de reflexão sobre essa obra tão importante, né, que modifica e que nos ensina tanto. Né. O André Luiz ele vai fazer o papel, como diria o Chico, né, do repórter do mundo espiritual, que vai trazer para a gente as notícias, as informações e, acima de tudo, a sua vivência ali, né, dentro daquelas realidades ali. E, né, a gente sabe, né, deixa eu só soltar um gato aqui que tá arrancando minha porta aqui. Quer não? Então fica. Gente, desculpa, aqui em casa é a briga dos gatos. O gato quer entrar, o outro gato quer sair. Então fica nessa disputa aí, senão ele ia arrancar a minha porta ali. Ele começa a cavucar a porta. Então nós estamos falando do livro Nosso Lar, né? A gente está trazendo aí, ó, Alan, tudo bem? Estava assistindo o estudo do Alan agora, lá na Casa Francisco, né? Lá no grupo, né? Via Meet, né? E agora o Alan vem aqui, né, Alan? Continuando aí os trabalhos do Cristo. Então, meus amigos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Nós vamos ler ele aqui junto com todo mundo, né? E queria, né, deixar a todos aí, né, a indicação desse livro fantástico, não só dele, como todas as obras do André Luiz, né, que vão trazer aí um conteúdo espiritual muito profundo, né, um conteúdo espiritual único, né, e que vão nos lembrar do mundo além das aparências, né, do mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito voltado à aparência, muito voltado ao exterior, muito voltado, né, aos conteúdos, né, vamos dizer assim, da ilusão. E o Nosso Lar ele vai trabalhar exatamente a realidade, né? Ele vai trazer para a gente um senso de realidade, um senso de espiritualidade muito profundo, né? Hoje o André Luiz ele vai visitar, né, uma região do Nosso Lar, né, o Bosque das Águas lá, e nós vamos ver algumas questões bem interessantes da vida no mundo espiritual, né, que vão nos ajudar não só a nos preparar para o futuro, como também entender a nossa atual relação, né, com a vida material que nós temos hoje aqui no plano físico, aqui, com as oportunidades que a gente recebe aí, né, a todo momento. E uma das coisas que a gente vai perceber no André Luiz é o constante assombro dele, né, no sentido positivo, assim, nossa, isso importa, isso tem valor, isso é profundo, isso, né, isso é especial. E a gente vai perceber que o André Luiz está trabalhando esses conceitos, ele vai descobrindo essas realidades junto com a gente aqui, que está lendo o livro. Tá? Então vamos lá. Capítulo 10, né? Livro Nosso Lar, tá até aqui ó, a imagem do Nosso Lar aqui do filme, né? No Bosque das Águas. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias me convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo nessa nossa estância de transição. Então o André Luiz, né? Lembrando que no capítulo passado ele estava falando das questões da alimentação no mundo espiritual, né? Principalmente ali no Nosso Lar, naquela esfera ali onde ele está, né? Naquela região espiritual onde ele vive, né? Que é bem diferente do umbral, né? Do umbral denso, e também um pouco diferente do plano físico, né? Ele vai ver ali no capítulo passado, a gente vai falar um pouquinho do governador, aquela coisa toda. E como ele estava interessado em saber sobre os processos de alimentação, o Lísias convida ele para fazer uma visita aos reservatórios da colônia, né? Os reservatórios onde fica a água da colônia espiritual, né? E a gente vai traçar todo um trabalho aí sobre a importância da água no mundo espiritual e no plano físico. Curiosíssimo, né? O André Luiz falando para a gente. Acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus, né? Que está aqui. O aeróbus é vamos dizer assim, um veículo de transporte do Nosso Lar, né? Claro que a gente tem que lembrar
que os espíritos mais elevados, eles, né, prescindem, né, eles não precisam de transporte nesse sentido. Entretanto, a grande massa dos espíritos que vivem numa colônia espiritual como no nosso lar são espíritos basicamente igual a gente aqui, né? Na sua maioria esmagadora, seres que não detêm nenhuma grande capacidade, né? E que são recém-chegados do plano físico, né? E que naquela colônia o ambiente deles é um ambiente muito próximo aqui do nosso mundo material, né? A tal ponto, né? A gente já falou isso várias vezes, mas eu gosto de frisar, né? Que um espírito que chegue no nosso lar e que não saiba que está desencarnado, ele vai achar que está numa cidade do mundo físico mesmo, aqui da Terra, aqui, muito bonita e muito organizada, né? Mal me refazia da surpresa, né, quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida da Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude de grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então o André Luiz, ele vê esse veículo se aproximando, né? E ele não nota qual que é a propulsão dele, ele não nota como é que ele se movimenta, né? Ele nota apenas que ele tem, né, no toldo, né? Vamos imaginar que isso aqui, gente, o aeróbus é mais parecido com um bonde, tá? Né, um bonde muito grande do que com um ônibus do jeito que a gente imagina hoje, tá? Então só pra gente ter uma visão assim, lembra aqueles bondes que a gente via, né, nas ruas antigas das cidades, aqueles, né, que eram muitas vezes puxados por cavalo, aquela coisa toda? O aeróbus seria mais ou menos isso, né? Claro que adaptado, né, à realidade daquela época lá, né? Lembrando que esse livro aqui é da década de 40, tá, gente? E aí o André Luiz depois ele vai fazer uma visita, né, ao centro de transporte e trânsito da cidade para poder aprender como é que funcionam essas coisas, né? Lísia não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Então eles entraram, né, no meio de transporte, né, e seguiram a viagem. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre os desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Nesse capítulo aqui, nessa parte do capítulo que parece ser meio jogada ao léu, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, a passagem do tempo no nosso lar é muito parecida com a passagem do tempo no físico, né? Já visto que o André Luiz ele consegue, né, deduzir que a viagem que ele faz ali, né, no interior da colônia, de um lugar para o outro, ele vai gastar mais ou menos 40 minutos. Né? Ou seja, a percepção temporal dos espíritos, ou pelo menos a do André Luiz, né, dentro aí daquilo que a gente sabe, vão dizer para ele, né, que ele gastou 40 minutos do lugar onde ele estava até onde, né, que é o destino deles. Então a gente vai ver que é muito parecido com o plano físico mesmo. Outra coisa que a gente vai perceber é a questão da velocidade. Né? O André Luiz fala que o movimento do veículo, né, do aeróbus, é muito rápido. Né? Claro que a gente tem que levar em conta, né, rápido para um homem da década de 40. Né? Para uma pessoa que estava acostumada a andar de charrete, para uma pessoa que estava acostumada a ver os primeiros automóveis assim, né? Para uma pessoa que estava acostumada a transitar de bonde no interior do Rio de Janeiro, né? Então, assim, para ele era muito rápido. Né? Claro que talvez aos nossos olhos hoje, com um carro aí faz 300 km por hora, que você entra num trem-bala, que tem um metrô, né? Que tem os veículos de alta velocidade, vai ser um pouco diferente. Né? Então, assim, pro André Luiz era muito rápido, né? Comparativamente com aquilo que ele tinha, né, quando encarnado. Né? Ele vai falar isso pra gente. E ele fala aqui que existiam paradas de 3 em 3 quilômetros, né? Como se fossem os pontos, né? A gente pensa assim no ônibus, né? Que tem suas paradas, seus pontos, né, específicos ali onde as pessoas descem e sobem, né? Então a gente vai ver que uma colônia como o nosso lar, ela tem todo um sistema de transporte organizado, né? Com qual objetivo? Né? A movimentação daquelas entidades que não são capazes de sair voando igual o super-homem, igual muita gente imagina, né? Que chegou no plano espiritual, todo mundo vai sair voando. Né? A capacidade da locomoção espiritual, com quanto seja possível, não é algo generalizado, principalmente na colônia de transição como o nosso lar.
né? Claro que os grandes espíritos, os mentores, os líderes da cidade têm meios de locomoção muito diversos do que o que a gente está estudando aqui, né? Meios voltados pelo pensamento, né? Que a gente nem imagina. Entretanto, né, mesmo os grandes espíritos não fazem isso para não poder humilhar aqueles que não detêm essas faculdades, né? Então eles deixam esse transporte mais rápido, né, para momentos específicos e situações mais, vamos dizer assim, reservadas, tá? Então você vai chegando no nosso lado, você não vai ver ninguém voando lá no céu, não. Por quê? Porque isso aí ofenderia quem não dá conta de fazer o mesmo, né? Olha o cuidado, né? Uma das questões do mundo espiritual é essa, né? Os grandes espíritos muitas vezes eles podem fazer e não fazem para não nos ofender. Né? Não se exibe poder, ou não se exibe conquistas ou capacidades, né, que possam humilhar quem quer que seja. Né? As capacidades, as habilidades que são conquistas evolutivas, né, são utilizadas de maneira equilibrada e nos momentos úteis. É uma coisa para a gente poder refletir. Né? Então, meus amigos, quem está chegando, nós estamos estudando aqui no livro Nosso Lar, capítulo 10. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. Então eles desceram lá no parque. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígios de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Então, ou seja, o André Luiz está na beira de um rio no nosso lar, né? A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em virtude dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Ou seja, estamos na região da colônia, né, onde que ficam os reservatórios de água. Né? Já vi que a gente viu o rio aí. Né? Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Então o nosso lar é um ponto de encontro dos espíritos enamorados, né? Quando ele fala amante aqui, gente, ele está falando dos espíritos que se amam, né? Dos espíritos que têm um laço espiritual afetivo e que vão reencarnar, né? E que muitas vezes, né, planejam juntos, né, a reencarnação que vai acontecer. Então eles estão lá, tipo assim, eu vou encarnar, você vai nascer lá, eu vou nascer aqui, quando a gente encontrar, nós vamos fazer isso, nós vamos melhorar aquilo, nós vamos aprender juntos, nós vamos ser felizes, né? Então, o Bosque das Águas era um ambiente onde essas entidades se reuniam, né, se encontravam, tipo um local de encontro dos espíritos que se amam, para planejar, né, as reencarnações. Para sonhar com as reencarnações, não é um plano, né? Eles iam lá para falar, olha, vamos fazer isso, né? Vai dar certo, não, nós vamos conseguir, tenha fé. Ah, mas eu tô com medo de falhar, talvez eu caia aqui. Não, vai conseguir, eu vou estar lá para te ajudar. Mas se eu não te achar, e se você vai morar numa cidade muito longe, como é que a gente vai se encontrar? Né? Ah, não, mas confia, a espiritualidade vai fazer com que a gente se encontre no momento, né? O próprio destino vai nos atrair, nós vamos nos achar, preocupa não, né? Então é um ambiente desse, né? O Bosque das Águas favorecia isso. Um encontro de seres que planejavam, né, e que, por afinidade, estavam ali reunidos com o propósito de renascer, de reencarnar. Um dos vários lugares, né, da colônia Nosso Lar. A observação ensejava considerações muito interessantes. Então, André Luiz começou a maquinar aquilo ali. Opa, peraí. Mas Lísias não deu aso às perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, o nome do rio que eles estavam vendo chama-se Rio Azul, né, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. Ou seja, lá tem serviço de distribuição de água. Né? As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir um rio, que prossegue o curso normal
rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis da Terra. Olha que interessante. Então, né, tem esse rio azul que vem das esferas superiores, depois nós vamos saber disso, né? Ele entra no nosso lar, onde que ele é levado, né, para o sistema de distribuição, ele atende todas as necessidades da colônia, depois ele vai para o Ministério da Regeneração, e lá ele volta, forma um rio de novo, e esse rio segue em direção, né, ao plano físico. Né? Segundo os amigos espirituais, ele deságua, né, em um dos muitos rios, né, do plano físico. E aí eles falam, né, porque isso é muito comum, que os rios que vêm das esferas iluminadas, eles passam pelas colônias, depois eles chegam no plano físico. Né? Por isso que vem a história de, normalmente eles desaguam, né, nas fontes. Né? Claro que eles são invisíveis aos nossos olhos, mas aquele fluido, aquela energia que eles carregam, né, vai para a água material, a água mais densa que a gente lida aqui no campo físico. E isso seria a origem daqueles relatos das fontes milagrosas, né, dos lugares onde os rios nascem, onde as pessoas se curam, né? Isso seria a origem dessas histórias, né? Porque toda fonte, todo local onde a água, né, começa a brotar ali, né, muitas vezes existe ali, né, o desaguar das águas espirituais. Né? Claro que são de densidade, percepção diferente, né? Não vai aumentar o volume da água material, a quantidade de água do plano espiritual, mas a vibração e a energia vai estar conjugada ali, né? E a água vai trazendo vida dos planos superiores até onde nós estamos aqui. Né? Olha que interessante. E é interessante que quem faz esse trabalho aqui é o Ministério da União Divina, que é o ministério mais né, que tem mais espíritos iluminados no nosso lar. Né? O ministério da mais alta capacidade espiritual do nosso lar, que é o Ministério da União Divina, né, que trabalha com eles para poder elevá-los às percepções maiores da espiritualidade, é o responsável pela distribuição de água. Né? Dado que a água tem ali um papel quase que, vamos dizer assim, sagrado. Se é que não tem, né? Então, a água, né? A gente vai ver que na história da humanidade a água sempre teve um papel muito interessante, né? Os mitos sempre contam que a origem da vida veio da água, e a ciência também fala isso pra gente. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver lá, né, a origem da Terra, né? Os primeiros seres vivos vão vir da água. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis que Moisés fala pra gente que o Espírito de Deus estava sobre as águas, né? Claro que ele tem um simbolismo, né? Claro. Né? Nós vamos ver que os gregos dão uma importância muito grande para o elemento da água. Né? Tinha um deus primordial chamado Pontus, que era toda a água do mundo. Né? Tinha um outro deus chamado Oceano, depois veio Poseidon lá, que era o deus dos mares. Né? Os egípcios, né, eles adoravam o rio Nilo. Né? O rio Nilo era a raiz de toda a existência da civilização egípcia. Né? Toda a civilização do Egito nasceu e cresceu, né, em torno do rio Nilo. Então, assim, eles tinham pelo rio uma verdadeira adoração, um respeito muito profundo. Né? A própria Grécia, o próprio Israel vai contar pra gente muitas coisas, né, na história do povo de Israel da Bíblia, né? A travessia, o dilúvio, né, o Mar Vermelho, né, as epopeias em torno do Rio Jordão, né, de tantas alegrias, de tantas dores para o povo de Israel, de tanto sofrimento. Então nós vamos ver a água. E aí nós vamos chegar em Jesus. Né? Como que a gente vai lembrar de Jesus sem lembrar do lago inesquecível, do Tiberíades, de Cafarnaum, né? Do lago de Genezaré, onde o Cristo caminhou, onde o Cristo pescou com os amigos, onde o Cristo curou tantas pessoas, e lá a água de novo. Né? Nós vamos lembrar que Jesus está lá transformando a água em vinho, né? No simbolismo da transformação dos valores da matéria em valores de eternidade. Nós vamos estar lá, né, em todos os momentos ali na história da nossa caminhada evolutiva, com a água tendo um papel de destaque muito grande. E no nosso lar, na colônia espiritual, não deixa de ser diferente, né? Porque a água ali vai trazer para a gente todo um conteúdo de crescimento espiritual e todo um aprendizado. Né? Nós temos uma amiga espiritual, a Lídia, né? A nossa querida Lídia, né? Ela é uma das companheiras que trabalha lá com a água do nosso lar. Né? De vez em quando ela aparece e me conta as histórias da água. Né? Mas vamos embora. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênua, pura, quase fluídica, seu Ulisses falando para André Luiz. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, exclamou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz?
perguntando, ignorando como conciliar uma coisa e a outra. Olha, né? O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contanto, são outros os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Olha o que nós estamos falando aqui. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser convenientemente mantido. É o que a gente estava falando antes, né? Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Olha que interessante, né? E a gente nós vamos ver o culto do Evangelho no Lar, da água fluidificada que nós temos, né? Dentro da doutrina espírita, aquele momento que a gente vai fazer um tratamento, que a gente vai fazer uma prece, que a gente coloca lá, né? Uma aguinha para a espiritualidade, colocar suas vibrações, suas energias positivas, ou mesmo quando a gente está fazendo o nosso culto, a gente deixa aquela garrafinha lá que vai ser, né? Energizada positivamente. Aí ele continua aqui, ó. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Olha como é que a água funciona no nosso lar. Ela é alimento e ela é remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados da luz do sol e no magnetismo espiritual. Ou seja, eles pegam a água pura, que vem das esferas superiores, né? E eles tratam com as energias do sol, né? E com energias do magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar. Deixa eu abrir a porta aqui, porque senão um gatinho vai ficar doido aqui. Um quer sair, o outro quer entrar. Entra, minha filha. Você fica de fora. Os bichos são igual a gente, né? Um doido pra sair tá arrancando pedaço da porta. Eu tive que ir lá pra abrir pra ele sair. A outra doida pra entrar fica lá batendo com a patinha na porta que quer entrar pra deitar e dormir. Ai, meu Deus. Né? Os animais é igual a gente mesmo, né? E aí o que acontece, né? A gente voltando lá no capítulo. Então os ministros da união divina são os únicos no nosso lar que têm elevação suficiente para lidar com a água. Ou seja, de todos os companheiros que trabalham no nosso lar, né, de todos os amigos espirituais que existem naquela colônia, né, as entidades mais iluminadas, com os maiores potenciais de luz, são os ministros da união divina. São as entidades mais evoluídas, vamos dizer assim, mais iluminadas, mais cheias de amor, né, da nossa colônia espiritual, do nosso lar. Né? Claro que a gente sabe que tem milhares de colônias espirituais, ainda bem, né? Senão o nosso lar ia sofrer de superpopulação. Eu espero que sofra, né? Que todo mundo vá para a colônia quando desencarnar. Né? Mas vamos continuar. Aqui, ó. Eles fazem o serviço inicial de limpeza, os ministros da união divina. E os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quanto os diversos fios da corrente se unem de novo em ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio desta zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que interessante, o esgoto do nosso lar. Né? O esgoto do nosso lar sai de lá conduzindo as nossas capacidades espirituais, ou seja, eles usam a água, ela é magnetizada no mistério da união divina. Depois vem os ministros, o pessoal do auxílio, né, que individualiza aquela água lá dadas as necessidades. Ó, isso aqui é para trabalho de cura, isso aqui é para alimento, isso aqui é para outra coisa. Né? Aí vai para a colônia inteira, a colônia usa, né? Aquilo que sobra, né? que sai, que sobra, se reúne do outro lado da colônia, numa instituição semelhante àquela que eles estão, e vão para o plano físico, levando as vibrações superiores da colônia. O esgoto do nosso lar é fluidificado. Né? O esgoto do nosso lar, né? Se a gente bebesse dele, a gente estava feliz. Né? Dado o nível de energia superior, é uma água pura, limpa, maravilhosa que sai. Eles pegam a água, utilizam a água, né? E devolvem para a natureza. E essa água, né, do Rio Azul, que passa por lá, ao sair do nosso lar, né, que seria no nosso caso aqui, sair do esgoto, né, carrega nela o que eles têm de bom.
né? Então a nossa água diz muito sobre a gente, né? Então a água que sai da nossa cidade aqui, né? O que ela carrega nela? Né? O que nós estamos passando para frente, para a próxima, né? Já lá não, eles recebem, né? Com certeza de cidades das esferas superiores, utilizam, né? E colaboram para melhorar a qualidade da água ainda, aí que eles mandam para frente, que vem para o plano físico, né? Isso é equilíbrio. Isso é aquilo que o pessoal gosta de falar de sustentabilidade, né? Essa coisa toda, né? Ou seja, eles usam sem abuso e aprimoram as questões da natureza, né? E a grande questão do progresso real mesmo, progresso espiritual, não é que a gente vai viver igual o homem das cavernas, né? É que a gente vai pegar tudo aquilo que tem na natureza, a gente vai aprimorar, melhorar, né? Vai tirar o que há de melhor e vai acrescentar coisa melhor ainda, né? Então é aquilo que o Ulisses fala para o André Luiz, né? Aonde existia a floresta brava, agora existe o jardim de delícias. Olha que interessante, né? Então eu pego a floresta, né? Aquela floresta fechada e transformo ela num belo jardim. Ou seja, eu não destruí, eu só reordenei aquela estrutura, né? Eu só reorganizei aquela vida de maneira mais harmônica. E todo o trabalho da gente enquanto espírito, na nossa vida, é reordenar os recursos que Jesus nos oferece de maneira harmônica. Aí nós vamos entrar nas questões do trabalho, nós vamos entrar nas questões da família, que são recursos recebidos. Nós vamos receber, né, valores, nós vamos receber conhecimentos, nós vamos receber informação espiritual. E nós vamos utilizar essa informação, rearranjando aqueles valores, reorganizando, reconstruindo em cima daquilo, para depois poder entregar para o próximo que vem depois de nós. Isso é vamos dizer assim, a meta da espiritualidade para nossa caminhada. Né? Interessante, né? Pessoas estão muito caladinho, tá? Pode falar aí. Se não estiver gostando, fala que a gente muda, tá, gente? A gente modifica aí o... Né? Então vamos lá? Eu estava embevecido com as novas explicações. No planeta, falei, jamais recebi elucidações dessa maneira. O André Luiz falando assim, que ele nunca ouviu falar de conceitos igual a esse que ele estava recebendo lá no nosso lar. Nunca ouvi falar que a água tinha essa importância. Né? Nunca parou o André Luiz enquanto encarnado, ele nunca parou para pensar, ou ninguém nunca falou com ele sobre o nível de importância que a água tem na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa existência. É algo a se pensar, né? Algo que a gente muitas vezes reflete. Quanta coisa a gente não sabe ainda. Né? Quanto conhecimento espiritual ainda nos falta para a gente entender o mínimo do mínimo das nossas relações com o universo, com a vida, com a eternidade. É algo para a gente poder pensar. Né? Não só para a gente ser mais humilde, no sentido que a gente sabe que a gente não sabe, né? Como também da gente manter essa busca, essa vontade de aprender cada vez mais. Né? Meus amigos, qualquer dúvida, questão, pergunta, nós estamos abertos. Tá? Para quem está chegando, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Né? Nós estamos no capítulo 10 do livro, né? Chamado No Bosque das Águas. Está invertido aí para vocês, né? Mas o capítulo é o Bosque das Águas. O André Luiz está lá sabendo como é que funciona. Aqui, ó. Ó o Lisas dando uma cutucada na gente aqui encarnado. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza a cidade. A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer situação. Olha que interessante, né? Então o Lisas fala assim, olha, a água está em tudo. Né? Tudo que nós temos tem água. Né? A natureza, a vida, né? O nosso mundo, né? Tem um grande parcela de água. Né? E a gente vê isso como algo que é nossa propriedade. Né? Nós achamos que nós temos que dominar sobre tudo, a gente manda em tudo. Tudo está aqui para ser usado e abusado do jeito que a gente quiser. Né? E ele fala assim, nós estamos esquecidos que nós somos filhos do Criador. E ser filho do Criador não quer dizer que eu tenho o direito de usar o que eu quiser, mas sim que eu tenho responsabilidade sobre os recursos que eu recebo. Né? Porque o filho do Criador é aquele que já está desperto para o seu papel de colaborador na obra divina.
Nós não estamos aqui para gozar da vida material e para utilizar o máximo que a gente tem em favor da nossa própria situação, do nosso próprio egoísmo, né? Os grandes espíritos são aqueles que despertam em si a consciência dos valores e a consciência da sua responsabilidade diante da vida. Porque a filiação divina não é uma porta para direitos, é o caminho de deveres. Porque os grandes espíritos, né, eles já abandonam essas questões de direito. Nem tempo, eles não ligam muito para direito. Porque eles entendem que a verdadeira felicidade se consegue na realização e no cumprimento dos seus deveres. A nossa sociedade atual desse século XXI aí, né, está sofrendo muito porque existe desequilíbrio na nossa compreensão do que é ser direito e do que é ser de dever. Muitas vezes a gente quer sempre os nossos direitos e esquece que temos deveres uns para com os outros. Deveres diante da própria consciência, diante do trabalho, diante da família, diante daqueles que convivem conosco, diante da nossa sociedade, diante da espiritualidade, deveres diante de Deus, Criador. Nós queremos os nossos direitos, aquilo que nós achamos que é nosso, que nós queremos receber, né? Mas pouco pensamos nos deveres. E isso é um sinal da nossa juventude espiritual. Como eu falei, os grandes espíritos estão totalmente, sintonizados com seus deveres. E um dos deveres deles é cuidar da gente. Imagina se eles quisessem só direitos. Imagina se os espíritos de luz, a pretexto de terem direito de ficar bem, não, eu já evoluí. Que eu conquistei aqui, pelo meu mérito aqui, ó, já estou evoluído, já sou um espírito de luz. Eu voltar pro plano físico para ajudar esse povo chato, desequilibrado, não, vou ficar aqui na esfera iluminada, quero só subir, quero ir embora, Imagina se os espíritos de luz fizessem isso, eles têm direito, Eles já venceram, eles já superaram o mal, eles já superaram a si mesmos, eles já venceram o egoísmo, a vaidade, a arrogância. Então eles têm direito, de deixar a gente aqui nessa esfera escura do plano físico e ir lá para a esfera iluminada, encontrar com Jesus, amar, vai lá viver lá a felicidade deles lá, Entretanto, não é assim que funciona, Os espíritos, quando eles crescem e despertam, eles começam a perceber que a felicidade deles só existe quando aqueles que eles amam também sejam felizes. Então, o que a gente vai ver nas esferas iluminadas? Que em determinado momento os espíritos param de subir para poder retornar ao nosso mundo, para poder cuidar daqueles que eles amam. O próprio Cristo fez isso, Ele saiu das suas esferas iluminadas de luz, de amor, e veio aqui conviver com a gente no plano físico, bruto, denso. E muitas vezes a gente fala assim, eu quero desencarnar, eu quero morrer e esquecer isso aqui, eu quero ir para outro mundo, Às vezes eu lembro que eu ficava vendo o pessoal falando assim, não, isso aqui é minha última encarnação, nunca mais volto nesse planeta, Aí eu lembro que o Lucas olhava assim, ria, falava assim, meu filho, você não sabe o que você está falando. Só de você falar isso quer dizer que você vai voltar aqui mais umas 1000 vezes, Porque o objetivo da espiritualidade não é se ver livre da Terra, não é se ver livre das pessoas. O objetivo da evolução espiritual é aprender a amar, é aprender a se sacrificar pelo outro, é aprender a abrir mão de si mesmo. As esferas iluminadas, elas são compostas, de seres que abrem mão o tempo todo de si mesmo em favor do outro, em seres que não pensam em si, em seres que se dedicam. A gente quer que os espíritos de luz venham cuidar da gente, mas a gente não quer ser um espírito de luz igual a eles para poder ficar aqui 200, 300, 400 anos cuidando de alguém aqui no plano físico que nem quer o nosso cuidado, muitas vezes nem sabe que a gente está ajudando. Então muitas vezes a gente vai ver a tarefa dos amigos espirituais, é uma tarefa que aos nossos olhos é ingrata, mas para eles é uma alegria, um dever. Estou cuidando dos meus aqui. Finalmente eu tenho condição espiritual para poder ir lá e ajudar aqueles que eu amo. 500 anos no plano físico ajudando, que beleza. Eu falo, meu Deus do céu, não tenho paciência para ajudar 15 minutos. Ficamos 9 meses envoltos no líquido amniótico, com certeza, na água. E sem contar que o corpo do bebê é 90% feito de água, O corpo da gente aqui é mais de 70%, o do bebê é mais de 90%. Então é água dentro de água, A água é tudo. Mas nós estamos aqui conversando sobre a importância de assumirmos o papel de filhos do Altíssimo. Não é só para ganhar bônus, não, para sentar no trono, igual muita gente espera, não. Esse filho de Deus é ser responsável pela criação, é ser um colaborador da obra do bem, da luz. Jesus, ele pede amigos, ele chama companheiros, ele convida a todos nós não a recebermos, mas a doarmos. Por isso que o evangelho para muita gente é tão difícil de lidar. Porque Jesus, o que ele pede para a gente? Renúncia, perdão, compreensão, entendimento, sacrifício.
né? Jesus nos ensina a abrir mão, e isso se torna felicidade. Mas para o egoísta, para a pessoa que só pensa em si, é muito difícil abrir a mente dele para esse tipo de coisa, né? Porque o individualista, ele tem dificuldade de pensar nisso. São coisas para a gente poder refletir, né? Que no nosso lar aqui nos ajuda, né? Vamos lá, continuando. Então, vou repetir o que o Lísias falou para a gente poder puxar de novo. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, né? Que a gente está falando aqui do nascimento. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. Lembra do Egito? Né? A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Estou com o Egito na cabeça aqui. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá o tempo, nós chegando aqui, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água, meu amigo, no mundo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da vida mental. Olha que interessante, né? O André Luiz está falando pra gente, né? O Lísias, né? Claro. O Lísias está falando o seguinte: vai chegar um momento que nós vamos perceber que a água, ela não leva só o lixo, ela não leva só aquilo que a gente dá descarga, né? As fezes, a sujeira, a gordura. Ela leva as nossas impressões mentais. E aí nós vamos começar a perceber que uma água circula no mundo, ela carrega a impressão mental de todo mundo. E no momento que eu começar a melhorar as minhas impressões mentais, o que eu vou fazer com a minha água? Eu vou começar a jogar energias positivas nela. E ela vai para a energia do mundo. Hoje, nós aqui encarnados, majoritariamente, né, despejamos resíduos negativos nas águas. Né? Não só os resíduos físicos, que esse aí resolve mais fácil, mas os resíduos mentais. Os nossos pensamentos de raiva, de ressentimento, de amargura, de tristeza, de despeito, de deboche, né? De ironia, né? Que vão contaminar a água do mundo e que a gente vai beber de novo depois, né? Num ciclo. Interessante, né? Aqui, ó. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades do homem, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então a água ela tem esse poder, ela vai levar nela, né, aquilo de bom e aquilo de ruim. Em determinados momentos ele vai cumprir um papel de nos ajudar na nossa higienização espiritual e não só física, né? De tomar banho, né? Mas a gente tem, né? A água ela consegue tirar as energias. Já viu quando a pessoa está deprimida ou triste que ela toma um banho e dá uma melhorada, né? Porque a água carregou aquela vibração, tirou aquilo, né? Ela colabora com isso. E aí nós vamos perceber, como ele fala aqui, nas mãos do criminoso ela pode matar. Nas mãos da pessoa equilibrada, ela vai ser um fator de transformação, vai ser um recurso extremamente útil. Né? E isso volta a questão toda para a gente, porque o século XXI é o século da responsabilidade individual e do cuidado coletivo. Ou seja, nós somos espíritos que precisamos aprender a ser responsáveis, né, pelas nossas ações, mas precisamos aprender também a olhar para o nosso lado, compreendendo, ajudando na caminhada daqueles que precisam, que estão à nossa volta, que é o que os espíritos de luz fazem com a gente. Os espíritos iluminados, eles têm as conquistas deles, os valores que eles já conquistaram, e eles vêm nos ajudar, nos sustentar, nos chamar a sermos melhores, né? Porque esse aí é o ensinamento de Jesus. Quando Jesus vem à Terra, ele vem nos convidar a segui-lo. E seguir é muito mais do que só andar atrás, é imitar, é aprender, é observar. Né? É adotar condutas que vão nos transformar, que vão nos modificar, que vão fazer muitas coisas com a gente. Aqueles que não têm água em casa significa alguma coisa? Significa talvez que nós estamos faltando com a caridade, né? Porque tudo que é desperdiçado por alguém vai faltar para o outro. Né? Claro que existem povos aí no mundo que têm uma escassez muito grande de água. Aqui no Brasil a gente nem sabe o que é isso.
Nós somos o país com a maior quantidade de recursos hídricos do mundo. E por isso somos os que mais desperdiçamos também. Né? Então, muitas vezes, aquilo que nos falta hoje é reflexo daquilo que eu desperdicei, né, ontem. E o que nos falta amanhã vai ser o reflexo do que eu não estou usando de maneira adequada hoje. Então, se eu não tenho água, é porque eu abusei desse recurso. Né? E não me compete julgar aqueles que não têm. Compete a mim o que é aprender a respeitar a água, utilizá-la da melhor maneira possível. Se eu ver o meu irmão em necessidade, ao invés de falar assim, é porque ele desperdiçou. Não, eu sou convidado a ajudá-lo com o que eu tenho. Porque o julgamento não me pertence. Não estamos aqui encarnados para poder fazer julgamento ou julgamento de quem quer que seja. Estamos aqui para colaborar uns com os outros com vistas à nossa evolução, à nossa melhora, ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado. Né? Quem julga não ajuda. Existem instituições no plano físico para julgar as pessoas, né? E existem instituições espirituais para as mesmas coisas que estão dentro da consciência de cada um. Então, ao invés de saber ou de pensar o que o outro fez, pensemos o que eu posso fazer para aprender com aquilo, né? Com o erro do meu irmão, e o que eu faço para aliviá-lo naquela situação. O tempo todo nós somos convidados ao alívio daqueles que sofrem. Né? A gente hoje estava lá na casa espírita e a gente estava lá contando os negócios que faltam para a cesta básica. Né? A gente até colocou uma lista aí para o pessoal. Né? E o que acontece? Nós somos quase 90 famílias esse mês lá para atender. E se eu fosse ficar contando o que cada uma fez ou se cada uma merece receber cesta básica, a gente não faz nada. Não me compete fazer isso. Entendeu? O que me compete é dar o que o meu irmão pede. Foi o que Jesus orientou. E as orientações de Jesus são muito simples. Né? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Né? Então, se eu não tenho é porque ou eu estou dando para alguém, que é meritório, né? Ou então eu não soube aproveitar e por isso eu estou passando a falta para aprender a valorizar aquilo. Aquilo que eu não tenho hoje, seja em qualquer aspecto da minha vida, aquilo que eu sinto falta, aquilo que eu acho que eu devia ter e eu não tenho, normalmente é alguma coisa que eu já tive e que eu não valorizei da maneira adequada. Ou que aquilo foi um caminho para minha queda. Pode ser a água, pode ser uma questão familiar, pode ser um trabalho. Né? Então hoje, aquilo que me falta me diz muito sobre o que eu tenho que aprender. Olha, me falta isso. Então o que eu tenho que fazer? Valorizar, trabalhar. Né? Porque aí, quando eu estiver de volta, a coisa vai funcionar melhor. Né? Então vamos lá, amigos. Nós estamos aqui no nosso lar, terminando o capítulo 10. Né? Calou-se o interlocutor, em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. E assim, né, acaba o nosso capítulo 10, né? Já lemos 10 capítulos nossos lá, como o tempo passa rápido, né? Terminamos aí o capítulo 10, né? E, né, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, né, nós estamos aí abertos, nós temos aí uns minutinhos para a gente terminar. Né? Lembrando que tem uma coisa que o Lucas fala, eu lembro quando eu era mais novo, eu ficava doente, passava mal assim, e aí o Lucas fala assim, olha, quando você for beber água, né, não que você pegar a água e começar a beber, pensa o que de bom que você quer que entre dentro de você junto com a água, faz uns exercícios, você fluidifica a sua água com o seu pensamento. Então você pega a água, pensa em saúde, boa vontade, amor, compreensão, né? Quando você faz isso, aquilo que você bebe vai vir impregnado dessa vibração. Se você pega a sua água e fala assim, mas que droga, que saco, que tristeza, eu tô com raiva, tô com... Você tá botando pra dentro vibração. Lembra que a água ela absorve qualquer vibração? Tem até uns estudos bem interessantes aí da ciência, principalmente, né, de alguns estudiosos do Japão, né, falando sobre o poder da água, de absorver. Né, ele fez uns estudos bem interessantes. Ele pegava a água e ele tirava foto, né, com câmeras microscópicas dos cristais que formam a água. E aí, né, ele coloca lá uma garrafa de água escrita assim, ódio. Todo mundo que olha para a garrafa lê ódio. Né? Aí a organização da estrutura lá, química da água toda escura, toda cheia de negócio, toda negativa. Aí depois ele pega uma garrafa de água que ele pediu para um monge abençoar, um monge budista lá do Japão. Né? Então o moço abençoa a água. Né? Ele pega uma outra garrafa lá que o pessoal pensa em amor, paz. Ele escreve nas garrafas. Né? E aí ele vai e faz uma foto, ele tira, né?
uma foto e ele vê que toda a estrutura lá onde tem os bons pensamentos, onde tem a bênção do monge, aquela coisa toda, é tudo bonito, harmônico, né? Tudo bem organizadinho, né? Tudo cristalino, tudo, né, belo, refletindo aquela vibração. E tudo que tem pensamento ruim, negativo, de raiva, de ressentimento, de briga que ele colocou lá, é tudo triste, ruim. A água é toda feia, toda esquisita, toda macilenta. Interessante, né? Aí nós vamos ver a água fluidificada. A gente pega a água, coloca lá para fazer o culto do evangelho no lar, faz uma prece, olha só. E deixa lá. O que aquela água está absorvendo? Vibrações positivas. E depois eu bebo a água, né? Então, assim, muitos dos tratamentos espiritual, a espiritualidade usa a água. Por quê? Porque a água absorve os fluidos da espiritualidade e os nossos também. Então nós podemos colaborar com os tratamentos espirituais daqueles que nós amamos através da água. Nós vamos pegar a garrafinha de água, nós vamos colocar lá para fazer a nossa prece, para fazer o nosso culto, para fazer a nossa oração, né? E quando a gente estiver lá com aquela água, a gente vai pensar em coisas positivas, porque a gente está magnetizando a água. O que é magnetizar? É você colocar de você algo em alguma coisa. Eu pego esse livro aqui, eu começo a pensar Jesus, Evangelho, amor, paz, né? Eu começo a estudar ele, eu começo a observar, eu começo, né? Eu estou aqui fazendo estudo com vocês aqui. Pode ter certeza que no mundo espiritual esse livro brilha. Não porque ele em si tem um brilho, e sim porque a vibração que eu estou colocando nele, pelo estudo, vai fazer com que ele brilhe. Isso funciona para tudo, né? Então, por exemplo, eu pego a água, eu começo a vibrar em torno daquilo. Imagina um objeto que é usado para matar, para agredir os outros. Que vibração que isso tem no plano astral, né? Vai ser tenebroso o negócio. Então muita gente fala da história dos objetos que têm vibração, né? São amaldiçoados. De onde que vem? É exatamente dessa questão da vibração. A água é o que absorve a vibração mais fácil. Uma coisa é você passar a vibração para isso aqui, vai demorar uns 10 anos. Um copo d'água, com 2 minutos, você olhar para ele, fazer prece, pensar no amor e na luz, aquilo absorve. Então quando, por exemplo, você tiver com uma pessoa doente, alguém que você ama que está passando mal, pega um copo d'água. Esse é o Lucas que me ensinou. E o Lucas é médico, tá? Médico, eu brinco com ele que ele é médico de 2000 anos atrás, né? Então, medicina de hoje ele não entende nada. Eu duvido que ele vai lidar com um tomógrafo, né? Eu também não sei nada disso, mas tudo bem, né? E ele fala assim, ó, você vai pegar um copo de água, vai pensar na pessoa e vai pensar o que você quer oferecer para ela de bom. Não pensando assim, fulano tá morrendo, Jesus vai morrer, meu filho aqui. Você tá jogando morte dentro do negócio, lá dá pra pessoa que tá envenenando ela. Você pensa, nossa, saúde, paz, amor. Nossa, que lembrança linda que eu tenho de você, carinho, tranquilidade. E aí você dá pra pessoa viver. Faz uma prece, fala, Jesus, abençoa essa água aqui, com as vibrações do amor, da luz, do nosso carinho por esse irmão. Aí você vai lá, bebe essa aguinha aí, bebe aí, ó. Jesus que mandou a aguinha de Jesus, né? É isso que eles fazem na colônia solar. Claro que os espíritos da União Divina, eles fazem negócio de né? De vez em quando eu vejo ali e eu falo assim, ó, dá uma fluidificada aí na água aí, ó. Se puder, você sobe até lá na caixa d'água lá e manda energia positiva nesse negócio aí, minha filha. Você vem me visitar, né? Tinha um tempinho para jogar água aí na caixa d'água aí. Claro que tô brincando, né, gente? Mas assim, já pedi já, tá? Mas os espíritos de luz são brincalhão também, eles brincam, eles riem, eles acham graça, né? Mas assim, as entidades iluminadas são espíritos felizes, né? Então eles têm, né? Eles têm senso de humor, né? Claro que eles não são desequilibrados, eles não têm senso de humor, humor negro, né? Que eles falam, né? Que até feio esse termo, né? Que é o humor negativo, ácido, né? Que destrói os outros, né? Não, eles têm um humor jovial, alegria, né? Eles brincam, eles conversam, e os espíritos fazem cada piada de vez em quando, falam, meu filho, você acordou? Olha, o que você está fazendo? Está dormindo? Eu estava no plano espiritual, quando você estava nada, eu estou aqui esperando você acordar, tem 3 horas, você estava no plano espiritual, você não estava comigo não, né? O alimento que a mãe faz pro filho foi, com certeza, comida de mãe, comida de vó, né? Como também o alimento que você come, que às vezes está contaminado por uma vibração ruim, pode te deixar doente. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come na rua, né? Porque você vai comer na rua, imagina você pega uma vibração lá, um trem muito ruim, né? Aí nós vamos aprender com os nossos irmãos evangélicos, fazem prece quando vamos se alimentar. Interessante, né? É algo que a gente tem que aprender. Né? Você pegou o alimento, vai comprar aquela coxinha lá na porta do serviço, sabe? Aquela coxinha assim, né? Pega ela, olha para ela uns 2 segundos e fala assim, Jesus, abençoe esse alimento quem o fez, né? E aí você come, né? Pode ter certeza. Vai ajudar muito. Muita gente vai passar menos mal se fizer isso, né? Como, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa, se a pessoa é desequilibrada, muito brava, agressiva, violenta, você sente um gosto ruim na água. A água da casa da pessoa te diz muita coisa.
né? Eu, pelo menos, sinto. Quando eu vou na casa de alguém, eu bebo água, eu sinto um gosto, tem energia ruim. Né? Claro que eu não vou falar isso pra pessoa, fazer uma prece, peça espiritualidade pra dar limpada. Às vezes a pessoa tá passando por um problema, então se a gente percebe, ao invés de repudiar e destratar a pessoa, não, que bom que eu percebi, fazer uma prece aqui, ajudar aqui o ambiente aqui a melhorar, até porque eu gosto dessa pessoa, né? Normalmente percebi que ao receber qualquer coisa de pessoas varentas, as coisas não progridem. Seria vibração? Sim, pode ser, né? Porque o avarento ele retém, né? Mas isso aí você pode sair. Você pega o negócio, faz uma prece lá, ó, Jesus, abençoa isso aqui e abençoa o José Manuel que me deu esse negócio aqui, que ele seja feliz, que ele tenha muito amor e luz. Resolveu o problema. As vibrações do bem desmancham isso aí fácil. O problema é que a gente fica lá cultivando. Nossa, o cara me deu um trem aqui. Esse livro aqui é amaldiçoado, sabia? O cara não gosta de mim, me deu esse negócio aqui, mas não gosta de mim. Às vezes não tem nada, eu que tô colocando energia. Não, mas esse negócio aqui que ele me deu aqui, porque ele não vai com a minha carga, eu sei que ele não gosta de mim, por que ele me deu isso? Isso aqui ele me deu porque ele quer despeitar de mim. Eu tô jogando energia negativa no negócio. E aí eu tô culpando meu irmão. Então, a nossa postura íntima pode modificar tudo. Nosso pensamento tem um poder muito maior. A gente não vai fazer culto do evangelho no ar. Né? Eu lembro das assistidas lá que pega a cesta lá com a gente, né? Que elas têm muito preconceito do doutrina espírita, que é a maioria evangélica, né? Aquelas senhorinhas evangélicas lá, né? E aí tinha uma senhora lá que que o marido dela botava fogo na cesta. Nossa, ela precisava mais que tudo, passava até fome. Aí chegava o marido bêbado em casa, pegava a cesta da casa espírita e botava fogo. Né? Por quê? Porque era da casa espírita, né? Deve ter uma coisa ruim naquilo, na cabeça dele tinha, né? E aí uma outra colega dela, uma outra companheira lá da casa também, que frequenta lá também, chamou ela no canto e ouvindo as duas conversando. Falei, não, minha irmã, faz o seguinte, eu vou te levar lá na minha igreja, né? Toda vez que eu recebo cesta básica aqui, eu levo lá na igreja, o pastor abençoa e depois a gente come, que é uma beleza. Né? Aí a outra é mesmo, então eu vou levar lá também. Aí as duas, toda vez que elas pegavam a cesta básica lá no Francisco, elas levavam lá pro pastor, o pastor abençoava a cesta, né? Tirava o que elas achavam que era ruim, que eu não imagino nada, porque o negócio era feito com muito amor, mas na cabeça delas tinha, né? O marido dela parou de queimar a cesta, resolveu o problema, bom demais, né? Se der, tinha comida, né? Então são coisas que a gente, que tá muito mais na mente das pessoas. Se a pessoa pega aqui e fala, isso é amaldiçoado, isso é amaldiçoado, isso é amaldiçoado, ela mesmo tá jogando energia negativa no negócio, vai passar mal mesmo se comer aquilo. Né? O preconceito das pessoas gera muito isso. Né? Então você pega, por exemplo, esse companheiro lá que queimava a cesta que a gente dava lá pra família. Se ele não queimasse aquilo, a energia do pensamento dele ia envenenar aquele negócio todo por causa do preconceito violento que ele tinha. Né? Quando eles levaram lá pro pastor, resolveu. Tá bom, tá comendo. Você acha que eu acho ruim? Acho não vou brigar com ela. Eu fiquei olhando para as duas assim, né? Elas conversando na naturalidade na minha frente, né? Nem parava pra pensar se queria me ofender. Não ofendeu, não. Né? Mas é curioso, né? A gente pensar assim. Outros companheiros, se vissem isso, meu Deus do céu. Nossa, que falta de caridade. Essa mulher aí tá recebendo cesta aí, tá falando um trem desse, é um absurdo. Né? Vai dar pra outra. Não, gente, é o que eles dão conta. Eles precisam, né? Nossa, eu nem lembro de me orar quando eu como alguma coisa fora. É bom comer, é bom fazer prece. Prece ajuda em tudo, gente. Orar não precisa pegar lá e fazer a prece de Caritas, 5 minutos de prece. Não, você pega lá e fala assim, Jesus, abençoe isso aqui. Pensa. Jesus, abençoe esse alimento que eu tô comendo e abençoa a pessoa que fez. Devolve amor pra pessoa. Às vezes a pessoa tá precisando. Às vezes a pessoa encheu aqui de energia negativa, não é porque ela é má, não. É porque ela está passando por problema, dificuldade. Às vezes é uma mãe que está com um filho no presídio, é uma mãe que está com problemas em casa, que foi agredida, então ela está fazendo aquele salgado, ela está chorando, cheia de raiva, ressentimento. Né? Então você pega aquilo, ore por aquilo que você está comendo e pela pessoa que te ofereceu, pela pessoa que vendeu, a pessoa que fez. Né? Tudo tem uma história espiritual por trás. E lembre-se, estamos todos conectados. Né? E assim, o companheiro que perguntou aqui se a gente pode fluidificar a água do outra distância, pode. Se a gente tiver um pensamento firme, tiver fé e fazer prece, funciona. Claro que funciona, né? Claro que é melhor você ir lá e fazer um culto no ambiente, é mais fácil até mesmo energeticamente falando. Mas, gente, o amor não tem limite, não. Tá? O amor não tem limite. Pessoal, nós vamos terminar o nosso estudo. Quero agradecer a todos aí que nos ajudam, né? Com muito amor, com muito carinho, né? Pedir a Jesus aí para abençoar todos vocês. Queria pedir preces aí para uma companheira nossa, uma jovenzinha que está internada no Hospital Mater Dei, né? Vou declinar de falar o nome dela porque a família não é espírita, né? Então, assim, né? Teria certo preconceito, mas é uma companheira aí, né? Com 19 anos de idade que está numa condição muito, muito, muito frágil de saúde, né? Os médicos não sabem o que é, nós sabemos que é uma questão espiritual, né? Fizemos até aí várias preces pela companheira. Queria pedir também, né, para uma prima nossa que desencarnou
há poucos momentos aí, antes da gente fazer o estudo aqui, a prima da minha esposa, que desencarnou, vítima de um acidente automobilístico, uma professora, mãe de 4 filhos, né, na cidade de Pompéu, que, né, vai para o mundo espiritual aí, através aí de um acidente, né, pedir a Jesus para abençoá-la, para recebê-la, né, para ajudá-la, né, porque eu imagino que para uma mãe, né, chegar no mundo espiritual, a primeira coisa que ela vai pensar: cadê meus filhos? Né, que é o cuidado de mãe. E pedir por todos aqueles que estão precisando, né, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, buscando Jesus, buscando a figura do Cristo, direcionando as